Boa noite, professor. Boa noite, Alex. Boa noite, tudo bem com vocês? Bem, professor, graças a Deus. E o Boa senhor? noite. Tudo bem. Vamos esperar a galera chegar, a gente já começa, tá bom? Tá bom.
Boa noite, meninas e menino. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite, de novo. Vamos lá, gente, vamos começar. Já deu aí, já passou uns 10, 15 minutinhos para ver quem entrava, mas o pessoal já foi, já está aí. Né? Quem entrar, entra depois. Hoje a gente vai falar sobre comunicação. Né? Vamos trabalhar um pouquinho dentro desse processo. A gente vai ver alguns vídeos nesse processo, tá, de comunicação. Primeiro de tudo, eu pergunto para vocês, eu gosto de vocês que vocês interagem. Eu vim de uma sala que é eu com eu, então eu falo comigo mesmo, que a galera nem fala. Eu falo, gente, vocês estão me escutando? E o pessoal, sabe, eu grilinho lá no fundo, né, falando. Não, tem um outro que ainda manda pelo chat. Eu estou te ouvindo, professor. Mas não tem áudio? Aí, tenho. Então tá bom. Mas vocês são legais. A gente tem esse processo de interação. Vamos lá. Pergunto para vocês. Quando eu falo em comunicação, o que vem na cabeça de vocês, gente? Diálogo, conversa entre Legal. uma pessoa e outra, entre umas pessoas e outras. Legal. O que mais, gente? Tirando a Letícia agora, vamos lá. A Jennifer, desculpa. O que mais vocês... A Sheila colocou entretenimento. O que é mesmo a pergunta? Gladys, acorda, mulher. Vamos lá. Quando eu falo em comunicação, o que vem na cabeça de vocês? Gladys? Oi. É uma forma de se expressar, de conversar, de se comunicar, de falar a mesma língua, talvez, dependendo da situação, sei lá. Isso aí. Né? A comunicação hoje, né, na realidade, quando a gente fala em comunicação, né, ela tem vários contextos e significados. Né? A gente tem, desde o processo, né, antigo, né, digo antes de Cristo, lá na era dos homens da pedra, né, onde o processo de comunicação era através de gestos, né, já que o processo de fala deles não era complexo, né, então através de gestos e escrita. Né, então eles desenhavam, né, eles pintavam nas paredes, tal. Era um processo de comunicação deles. Né? Então, hoje, na realidade, temos 3 tipos, eu vou falar daqui a pouquinho, melhor sobre isso. Né? Mas a comunicação hoje vem se desenvolvendo em vários aspectos, na realidade. Né? A comunicação ela tem vários princípios, né? E vários dados, né? Que comprovem que a comunicação ela bem efetiva, ela dá vários resultados. Né? Vamos entrar com os slides e aí a gente vem falando sobre isso. Vamos lá? Vamos lá. Comunicação, posso as introduções básicas aí? Né? Vambora. A gente tem aqui num contexto aqui da comunicação, né? Empresa é uma reunião de pessoas, né? Comunicação com qualidade e de profundidade, né? Soluções de problemas, boas comunicações é primordial para o sucesso de qualquer projeto. Né? Quando a gente fala em comunicação, né, dentro do contexto empresarial, é muito importante. Né? Então, a comunicação dentro da empresa, ela tem vários contextos aí, a gente vai ver já a seguir. Né? Processo de comunicação. A comunicação é algo que cada indivíduo concebe, né, codifica e emite intencionalmente para obter, né, de alguém uma reação, intercâmbio de sentimentos e ideias, né, por natureza dinâmica, intermédio técnico nas relações sociais. Deixa eu voltar para vocês rapidinho.
Vamos lá. Quando eu falo em comunicação, na realidade, né, a comunicação ela tem esse contexto, né, um contexto de intercâmbio. Então, eu, na realidade, estou falando com vocês, né, estou fazendo uma comunicação oral, né, aqui, ao mesmo tempo, uma comunicação digital. Né, a gente adiciona 2 tipos de comunicações aqui. Então, eu tenho uma comunicação oral com vocês, e aí, consequentemente, eu tenho feedback disso, né? A gente começa a falar, a gente começa a compreender esse processo de comunicação. Então, a gente começa a analisar e ver aí vários conceitos e vários contextos sobre o processo de comunicação. Pergunto para vocês, eu vou perguntar para a Gladys. Gladys, você está online ainda? Foi comer alguma coisinha, já voltou? Não, tô aqui. Vamos lá. Eu vou te pegar para Pato hoje, que você está como encarregada, então é bem legal a gente trabalhar em cima disso. Quando a gente fala de comunicação, Gladys, como é que é a sua comunicação com seus componentes, seus colaboradores, vamos melhor falar? Bom, olha, eu vou te falar uma coisa. Às vezes é meio complicado, porque às vezes o que eu passo, as pessoas, cada um entende de uma maneira diferente, não pode isso. E aí é onde acontecem as falhas, os erros. Então, eu tento perguntar 10 vezes, 20 vezes, 30 vezes, se entendeu, se tem alguma dúvida. Aí a pessoa vira para mim e fala, não, tá tudo certo. Aí eu pergunto, o que você entendeu? Aí fica com cara de ponto de interrogação. Aí eu explico tudo de novo. Mas, mesmo assim, às vezes, acontecem alguns erros bobos que poderia ter sido evitado, alguns estresses, né? Que poderia ter sido evitado. O que falta muito lá, eu acredito que é a reciclagem, treinamento, né? A gente está passando por uma transição no contrato de gestão, e eu estou lá há 2 anos. E se eu falar para você que eu tive um treinamento, eu nunca tive um treinamento, desde quando eu entrei. Eu comecei como um serviço de atendimento ao usuário, e depois simplesmente me jogaram para a ouvidoria. Se vira aí na ouvidoria. Então, eu tive que correr atrás e estudar para ver como é que funciona a política de ouvidoria do SUS, para eu tentar elaborar alguns relatórios, termos de ouvidoria, enfim. Mas foi correndo atrás. E deixa eu perguntar, você falou que tem problema de um entendimento de um item ou de outro, né? Quando a gente fala a gente vai ver isso daqui a pouco também, quando a gente fala de problemas, né, de comunicação, a gente fala de ruídos. Ruídos são aquelas interferências no processo da comunicação, né? Quando eu passo a informação, e aí nesse passar há os chamados ruídos, que são interferências. E aí a pessoa entende de forma errônea ou errada. É isso que acontece, Gladys? Desculpa te perguntar. Algumas vezes, sim. Por exemplo, eu tinha um kit de colonoscopia de um paciente para fazer, eu tento amarrar como? No WhatsApp, né? Então, eu sou administradora do grupo da recepção e da controladoria de acesso. E aí foi buscar, eu tiro foto de tudo, mando no grupo, para realmente não acontecer esses ruídos e essas falhas de comunicação. E aí eu deixei separado esse kit de colonoscopia, que é um procedimento que o paciente tem que fazer, ele tem que ter um preparo. E eu deixei em cima do balcão da recepção, do lado de dentro, tirei foto e falei, olha, o paciente vai vir retirar esse kit, né, para ele fazer o procedimento, para ele fazer o exame, né, na semana que vem. E eu deixei em cima do balcão, eu tirei foto, eu mandei no grupo, e o paciente, me ligaram no sábado, perguntando onde estava o kit. Eu falei, gente, eu mandei foto, deixei em cima da recepção, no balcão do lado de dentro. E não acharam. Não acharam. E aí, o que aconteceu? Eu tive que pedir para a pessoa que me ligou para mandar o paciente embora, que aí eu ia resolver isso depois. Mas, assim, a pessoa mora em Boracéia, veio aqui só para pegar o preparo, né?
não sei, para quem não conhece, Boracé, acho que são 40 quilômetros daqui, longe. mais ou menos daqui de Bertioga, né? A divisa. E aí, então, às vezes acontece isso. Às vezes acontece, e aconteceu. Mas, enfim, voltando ao kit, ele estava guardado na gaveta, porque o rapaz que é responsável pela ultrassom guardou, porque ficou com medo de deixar na recepção. Mas, assim, ele não tem nada a ver com esse setor, entendeu? Eu deixei lá, eu tirei foto, é difícil, às vezes acontece isso, viu? Mas tá tudo resolvido, ele já buscou o kit, tá tudo certo. Mas acontece. Eu tento me proteger de todas as maneiras, principalmente quando envolve outros setores, né? Eu tento amarrar tudo. Por exemplo, muda um protocolo, a pulseira de coleta agora é preta, né? Pulseira de classificação, aquelas pulseirinhas tipo de camarote, sabe? Então, mudou o protocolo. Quem está com pulseira preta hoje é pacientes que vão fazer coleta de exames de laboratório. Antigamente não, antigamente era pacientes que iam fazer o raio-x, essa cor de pulseira, entendeu? Então, às vezes, volta e meia está mudando o protocolo, né? E eu tento amarrar da melhor maneira possível, que é mandando tudo no WhatsApp, foto, tudo, áudio, vídeo, se eu tiver que mandar vídeo. Por exemplo, outro exemplo aqui, foi feriado na quarta-feira, o administrativo não trabalha, né, no feriado. E eu sei que na quarta-feira de manhã vem um motoboy para buscar uma coleta de exames do pezinho, que é quando o bebê nasce, tem que fazer o teste do pezinho. E vem uma pessoa de fora para buscar um motoboy, né? De fora para buscar esses testes. Acho que eram 25 testes. E aí eu tive que mandar um vídeo, porque a pessoa responsável do setor não ia estar, né? Só ia estar os recepcionistas. Aí eu filmei, tive que fazer um vídeo, sabe? Quando você tem que desenhar, olha, é assim, assim, assim. Eu tento amarrar dessa maneira. Às vezes eu acho que eu até exagero demais, eu peco muito em tentar explicar para deixar bem claro, sabe? É como se eu estivesse lidando com... Desculpa falar, tá? É o que eu passo lá. Com o primário mesmo, que eu tenho que amarrar de todos os jeitos para que não aconteça esses ruídos, essas falhas de comunicação. Ah, mas eu entendi de outra maneira. Então, eu tento explicar da melhor maneira possível. Não, é complicado, né? Quando a gente começa a ver, né, na prática, igual a Gladys está falando, né, os processos de comunicação, né, tem muitos ruídos, tem muitos problemas que causam isso. Né? A gente mas deu tudo certo, o motoboy pegou na quarta-feira os testes, deu tudo certinho. Não, mas a tendência, na realidade, é isso mesmo, né? De ter mas eu acho não, eu tenho certeza que o que falta lá dentro é reciclar o pessoal, e o pessoal novo que está entrando tem que ter esse treinamento, né? Porque senão fica tudo muito solto. Às vezes eu percebo que a falta do treinamento, da reciclagem do pessoal, às vezes eles ficam perdidos também, sabe? Eu, inclusive, tive uma reunião com a nova direção, que a diretora administrativa está indo embora, está entrando um novo diretor, mudou agora também um novo secretário, uma nova secretária de saúde, enfim. E eu conversei bastante com ele em relação a isso. Olha só o que aconteceu comigo. Olha só. Me deram o cargo de coordenação de qualidade, atendimento e humanização. Eu sentei agora que eu conheci o novo diretor administrativo na terça-feira. E ele perguntou o que eu fazia e tal. Aí ele olhou para mim e falou: "Você sabe o que é qualidade?" Eu falei: "Olha, é sério." Eu falei assim: "Alexandre, eu acredito que eu pratico um pouco de qualidade aqui dentro do hospital, que é atender bem a população, né? Mas eu sei que a qualidade, teoricamente, ela é o setor responsável por todos os setores do hospital em relação um bom a desempenho. protocolos, procedimento, né? Eu não faço isso." Eu fui muito honesta com ele, né? O que eu faço hoje é supervisionar a recepção e a portaria, né? Essa é a minha função.
tá? No meu registro está como coordenadora de qualidade, o meu carimbo está como coordenadora de qualidade, mas, de fato, eu não exerço essa função, entendeu? E eu expliquei as minhas dificuldades que eu tenho ali. Existe muito, sim, muitos ruídos, né, na comunicação entre os setores. Acontece muito, por exemplo, uma entrega no feriado de um material que o almoxarifado estava fechado. Quem tinha que receber isso? Né? E acaba, na verdade, sempre sobrando para a recepção e para o controlador de acesso. Né? Então, acho que tem que mudar muita coisa ali dentro, mudar os processos, né? Inserir novos protocolos, reciclar esse pessoal, é isso. Não, é complicado, né? O processo de comunicação, né, ele tem que ser bem feito, na realidade. Né? Se ele não for bem feito, ele causa vários problemas. Ah, professor, deixa eu só finalizar. E aí o novo diretor administrativo falou, olha, a gente vai ter que mudar o seu organograma, porque qualidade, eu vou te explicar o que que é, porque eu sou professor. Ele falou que ele tem know-how. Know-how é uma pessoa estudada, trabalhou muito na área. Know-how é conhecimento. Ah, então, ele falou isso, ele usou essa palavra. E falou que está à disposição para me ensinar, para eu... Bom, espero que essas coisas aconteçam mesmo. Para mim vai ser muito importante, né? Sim. Porque imagina que eu, como serviço de atendimento ao usuário, passei para a ouvidoria, ninguém nunca me falou como era, o que tinha que fazer, eu corri atrás, né, da ouvidoria do SUS, para tentar implantar aqui no hospital. E aí, de repente, sai a terceira coordenadora de atendimento do meu setor, eu sou a quarta coordenação nesse setor, num contrato de 2 anos, né? E me passam, se vira aí. É mais ou menos isso, entendeu? É muito difícil. É assim. É muito complicado. Porque você fica pisando em ovos o tempo inteiro. Sem base, né? Sem base, sem, não, uma cartilha aqui, Gladys, é isso que você tem que seguir, a gente vai te treinar, você vai estudar, você... Não teve isso. Não teve. É complicado. Né? E eu falei para ele as minhas dificuldades que eu tenho hoje lá. Vamos lá, Gladys, a gente pode tentar te ajudar. Vamos lá, em muitas coisas. Vamos ver agora, né? Alguns conteúdos que aí a gente começa a te encaixar aí, né? A aula de hoje vai ser legal para vocês. Vamos lá. Tá. Deixa eu achar aqui onde que eu estava. Vamos para cá. Então, vamos lá. Então, a gente tem aqui esse processo da qualidade em si, né? Da comunicação, né? O que é o processo de comunicação, né? Como eu posso atuar com isso, né? Então, a comunicação, né? O que é comunicação, né? Tornar comum, compartilhar, repartir, associar, né? Então, trocar opiniões. Então, isso é a comunicação, né? Para Aristóteles, comunicação tem 3 elementos, né? Aquele que fala, o que essa pessoa tentou dizer e aquele que escuta, né? Então, 3 elementos que a gente tem ter na comunicação. Às vezes também não adianta eu ter uma comunicação clara, né? E a pessoa não ter um entendimento claro. Também isso complica, né? Porque eu tenho uma comunicação clara e a pessoa ela não tem entendimento, então ela não consegue entender o que eu falo. Isso também depende da pessoa, não é culpa do comunicador, né? A comunicação constitui uma ferramenta mais poderosa que os líderes têm à sua disposição, né, para desempenhar suas funções de influência. Então, o líder ele tem um contexto básico que é o contexto de influenciar, né? Então, vamos lá, tenho aqui funções, né, e descrição de cada função. Função, controle, né, através de hierarquia, de autoridade e orientações formais. Então, o controle caracteriza isso. Motivação, tornar claro para empregados o que fazer, né, como está o desempenho e como melhorá-lo. Tá? Eu tenho expressão emocional, integração social dentro de grupos, satisfazendo as necessidades sociais. Eu tenho a informação, né? Fornecer subsídios para facilitar a tomada de decisão. Tá? Então, eu tenho algumas funções aqui do processo de comunicação
e a descrição de cada uma. Vamos lá. Elementos do processo de comunicação. A gente acabou de falar agora dos ruídos, a gente vai melhorar esse processo. Então, eu tenho o emissor, né? Eu tenho o organograma logo abaixo. Na realidade, é um contexto cíclico, então ele está sempre voltando para o seu início. Tá? Então, vamos lá. Emissor, né? Mensagem significado pretendido. Né? Então, vou passar essa mensagem. E aí eu codifico ela, né? E passo para o processo da mídia, que é o canal de comunicação e ruídos. Tá? Então, é aí entre a mensagem, a codificação, o canal e a codificação novamente, que eu tenho um problema, né? Onde as pessoas tendem ou não a entender o meu processo de comunicação. E aí eu tenho a mensagem e significados recebidos, né? Eu tenho que ver também essa pessoa, ela vai ter o feedback. O que é o feedback? Ela vai reorganizar o que foi falado, ela vai codificar e o processo torna-se cíclico de novo, desculpa, voltando para mim a resposta a essa pessoa. Né? Então, eu tenho um contexto aí muito complicado. Né? Aonde se encontra a falha no processo de comunicação? Né? No canal de comunicação do ruído. Né? Entre a codificação, canal de comunicação do ruído e codificação novamente. Né? Aí que se encontra o problema. E aí eu tenho que ver, de novo, né? Se a minha comunicação ela foi efetiva, ela foi correta, ou se o meu emissor, o meu receptor, ele tem algum problema, ou ele está desconcentrado, né? Ou ele tem problema auditivo, ou ele está com problemas pessoais, está pensando em alguma coisa, e aí ele não recebe minha comunicação correta. Né? Então, eu tenho vários contextos aí para ver o que acontece com o meu processo de comunicação. Vamos lá. Eu tenho aqui os canais de comunicação. Né? Então, eu tenho, primeiro, comunicação oral, né? Permite feedback imediato, tá? Passagem imediata do receptor ao emissor. Né? Então, é um contexto efêmero ou efêmera. Tá? Então, deixa eu voltar para vocês rapidinho. Então, eu tenho esse processo de comunicação oral. O que é comunicação oral? É o processo que a gente está fazendo agora. E aí, eu estou passando esse conteúdo para vocês. Jean, o teu áudio está ruim. Tá? Eu estou recebendo ele e não estou entendendo muita coisa. Falar nisso, meu áudio está bom para vocês? Tá? Se estiver Sim, professor. Então, tá tá bom. bom. Então, se, por exemplo, eu troquei o meu canal de comunicação com vocês. Como assim eu troquei? Eu estou ficando fresco agora, eu coloquei o microfone do lado do meu computador. Estou ficando uma pessoa fresca. Né? Antigamente estava só usando o do Note. E aí eu vi que talvez o do Note apenas estava com um problema, porque muita gente não estava me entendendo, não estava... cortava algumas coisas. Eu falei, cara, eu vou trocar isso, eu vou colocar um microfonezinho, né? Só ficando um professor fresco, já entrando na parte da parte de comunicação aí. E aí eu acabei tentando melhorar esse processo com vocês. Né? Então, o ruído, eu tenho que tentar amenizá-lo o máximo possível. Eu tentei amenizá-lo com microfone. Né? Então, a gente tem que tentar melhorar o processo de comunicação. Né? E um dos contextos para essa melhoria no processo de comunicação é tentar ver quais os seus problemas a partir do momento que sai do emissor. Né? O emissor sou eu. Então, qual é o problema a partir da minha saída? E tentar resolver esses problemas de ruído. Né? Então, se o problema que se sai do emissor é o som de acordo com o sistema online, né? Pode ser o meu microfone, pode ser a minha internet, pode ser o canal, aí isso sou eu. Né? E de acordo com vocês, que vocês recebem, pode ser a internet de vocês, pode ser o computador ou o celular de vocês, que pode estar com algum problema de conexão e aí não recebe.
Então, daí até aqui eu tenho, olha só, um passo grande de problemas que eu tenho que pensar e resolver, né? Então, eu tenho que começar a ver esses itens aí. Vou passar um videozinho falando disso, depois eu volto de novo no outro canal e assim a gente vai batendo esse bate-bola, tá? É muito legal que é um autor, na verdade, um escritor aí muito legal dos Estados Unidos, falando um pouquinho sobre como falar de um jeito que as pessoas queiram ouvir, né? Isso é legal até para a Gladys aí, né, no processo dela. Deixa eu só ajeitar para vocês. Vamos lá. Se o áudio de vocês estiver ruim em alguma coisa, vocês me falem, por favor, tá? Ok. A voz humana é um instrumento que todos tocamos. É provavelmente o som mais potente do mundo, é o único que pode começar uma guerra ou dizer eu te amo. E mesmo assim, muitas pessoas passam pela experiência de falar sem ninguém ouvir. E por quê? Como podemos falar poderosamente para fazer diferença no mundo? O que eu gostaria de sugerir é que existem alguns hábitos que precisamos afastar. Eu reuni aqui, para seu prazer, 7 pecados mortais da fala. Não tenho a pretensão de dizer que é uma lista completa, mas esses 7 pecados, eu acho, são grandes hábitos nos quais todos podemos cair. Primeiro, fofoca. Falar mal de alguém que não está presente não é um bom hábito e sabemos muito bem que a pessoa que fofoca, 5 minutos depois, estará fofocando sobre nós. Segundo, julgar. Conhecemos pessoas como nessa imagem. É muito difícil escutar alguém se você sabe que está sendo julgado e condenado ao mesmo tempo. Terceiro, a negatividade. Você pode cair nessa. Minha mãe, nos últimos anos de vida, tornou-se muito negativa e isso é difícil de ouvir. Eu lembro que um dia eu disse para ela, hoje é 1º de outubro, e ela disse, eu sei, não é terrível? É difícil ouvir quando alguém é tão negativo assim. E outra forma de negatividade é reclamar. Bom, essa é a arte nacional do Reino Unido. É nosso esporte nacional. Reclamamos sobre o clima, sobre esporte, sobre política, sobre tudo, mas, na verdade, reclamar é um sofrimento viral. Não é espalhar luz do sol e leveza no mundo. Desculpas. Todos nós conhecemos esse cara. Talvez todos nós tenhamos sido esse cara. Algumas pessoas têm um atirador de culpa. Elas jogam a culpa em todo mundo e não se responsabilizam pelos seus atos. É novamente muito difícil ouvir alguém que está agindo dessa forma. Penúltimo. O 6º dos 7 itens. Exagero. Ele prejudica a nossa linguagem às vezes. Por exemplo, se eu vejo alguém que é realmente incrível, do que eu chamo isso? Então, é claro, esse exagero se torna mentira e nós não queremos ouvir pessoas que sabemos que estão mentindo para nós. E, finalmente, o dogmatismo. A confusão de fatos com opiniões. Quando essas duas coisas se confundem, você está ouvindo na direção oposta, alguém está bombardeando você com suas opiniões e como se fossem a verdade. É difícil. Então aqui estão eles, os 7 pecados mortais da fala. São coisas que eu acho que precisamos evitar. Mas há uma forma positiva de pensar sobre isso? Sim, existe. Eu gostaria de sugerir que há 4 bases, fundações, sobre as quais podemos ficar se queremos que o nosso discurso seja poderoso e para fazer a diferença no mundo. Felizmente, essas coisas soletram uma palavra. A palavra é hail, granizo, e ela tem uma grande definição também. E eu não estou falando sobre o material que cai do céu e o acerta na cabeça. Eu estou falando sobre essa definição. Cumprimentar ou aclamar entusiasticamente, que é como as nossas palavras serão recebidas se ficarmos sobre essas 4 bases. Então, o que elas representam? Vejam se conseguem adivinhar. O H, honestidade, é claro. Ser verdadeiro no que você diz, sendo direto e claro. O A é a autenticidade. Apenas sendo você mesmo. Um amigo meu descreve isso como estar sobre sua própria verdade, que eu acho que é uma bela maneira de colocar. O I é a integridade. Sendo a sua palavra, na verdade, fazer o que você diz e ser alguém que as pessoas podem confiar. E o L é o amor. Eu não quero dizer o amor romântico, mas quero dizer desejar às pessoas o bem. Por 2 razões. Primeiro, acho que a honestidade absoluta não pode ser o que queremos. Meu Deus, você está tão feia esta manhã. Talvez isso não seja necessário. Temperada com amor, é claro. A honestidade é uma grande coisa. Mas também, se você está realmente desejando bem a alguém, é muito difícil julgar ao mesmo tempo. Eu nem tenho certeza de que você pode fazer as 2 coisas simultaneamente.
Então, hail. Além disso, é o que você diz, e é, como diz a velha canção, é o que você diz e também a maneira como você diz. Você tem uma caixa de ferramentas surpreendentes, é um instrumento incrível, e ainda assim esta é uma caixa de ferramentas que poucas pessoas já abriram. Eu gostaria de remexer um pouco lá com você e só puxar algumas ferramentas que você pode gostar de usar e que vão aumentar o poder da sua fala. Registro, por exemplo. Agora, registro de falsete que não pode ser muito útil na maioria das vezes, mas há um registro no meio. E eu não vou ser muito técnico sobre isso com qualquer um de vocês que são treinadores de voz. Entretanto, você pode colocar a sua voz. Então, se eu falar aqui pelo meu nariz, você pode ouvir a diferença. Se eu descer aqui na minha garganta, que é onde a maioria de nós fala, a maior parte do tempo. Mas se você quer peso, você precisa ir até aqui no peito. Você ouve a diferença? Nós votamos em políticos com vozes mais graves, é verdade? Porque associamos profundidade com poder e autoridade. E isto é registro. Então, nós temos o timbre. É a forma como a sua voz é sentida. Mais uma vez, a pesquisa mostra que preferimos as vozes que são ricas, suaves e quentes, como chocolate quente. Bom, se você não é assim, isso não é o fim do mundo, porque você pode treinar. Contrate um treinador de voz. E há coisas incríveis que você pode fazer com respiração, com postura e exercícios para melhorar o timbre. E agora a entonação. Eu amo entonação. Esta é a metalinguagem que usamos para lhes conferir significado. É uma raiz de sentido na conversa. As pessoas que falam tudo em uma nota só são realmente muito difíceis de ouvir se eles não têm entonação alguma. É daí que o mundo monotônico vem, ou monótono, monotom. Também temos entonação repetitiva, chegando agora, onde cada frase termina como se fosse uma pergunta, quando na verdade não é uma pergunta, é uma afirmação. E se você repetir essa várias vezes, na verdade restringe a sua capacidade de se comunicar através da entonação, que é uma pena. Então vamos tentar quebrar esse hábito. Ritmo. Eu posso ficar muito animado dizendo algo muito rapidamente, ou eu posso também diminuir até enfatizar. E no final de tudo, é claro, é o nosso velho amigo silêncio. Não há nada de errado com um pouco de silêncio em uma conversa. Não temos que preenchê-lo com uns e ans. Pode ser muito poderoso. Claro, a tonalidade. Muitas vezes vai junto com o ritmo para indicar excitação, mas você pode fazê-lo apenas com a tonalidade. Onde você deixou as chaves? Onde você deixou as chaves? Significados ligeiramente diferentes nessas duas formas. E, finalmente, o volume. Eu posso ficar muito animado usando volume. Desculpe se eu assustei alguém, tudo bem? Ou eu posso fazer vocês realmente prestarem atenção ficando bem quieto. Algumas pessoas irradiam o tempo todo. Tente não fazer assim. É chamado de sodcasting. Isto é impor o seu som às pessoas ao seu redor sem nenhuma consideração. Não é agradável. Naturalmente, onde tudo isso entra em jogo, acima de tudo, é quando você tem algo realmente importante para fazer. Pode ser num palco como este, dando uma palestra, pode ser propondo casamento, pedindo um aumento, discursando em um casamento, seja o que for. Se é realmente importante, você deve isso a si mesmo. Olhar para esta caixa de ferramentas e o motor que vai funcionar, e nenhum motor funciona bem sem ser aquecido. Aqueça sua voz. Na verdade, deixa eu mostrar como fazer isso. Será que todos podem ficar de pé por um momento? Eu vou mostrar os 6 exercícios de aquecimento vocal que eu faço antes de me apresentar em cada palestra. Sempre que forem falar com alguém importante, façam isso. Primeiro, braços para cima. Respiração profunda e inspirem. Assim. Mais uma vez. Muito bom. Agora vamos aquecer os nossos lábios. Vamos para... Muito bom. E agora... Igual quando você era criança. Agora seus lábios devem ganhar vida. Vamos fazer o seguinte com a língua. Exagerando. Lá. Lindo, estão ficando muito bons nisso. E em seguida agora enrole uma... É como champanhe para a língua. Por fim, eu só posso fazer um. Os profissionais chamam isso de sirene. É muito bom. Começa com o I e vai para o O. O I é agudo e o O é grave. Então você vai... Fantástico, uma salva de palmas para vocês. Sentem-se, obrigado. Da próxima vez que falarem, façam isso com antecedência. Agora deixe eu colocar isso no contexto para fechar. Esta aqui é uma questão séria.
Este é o lugar onde estamos agora, certo? Não falamos bem com pessoas que simplesmente não estão ouvindo num ambiente que tem muito ruído e acústica ruim. Eu falei sobre isso neste palco em diferentes fases. O que seria o mundo caso estivéssemos falando poderosamente para as pessoas que estavam ouvindo conscientemente em ambientes que eram aptos para o propósito? Ou, para fazer isso um pouco maior, o que o mundo seria caso estivéssemos criando e consumindo sons conscientemente e projetando todos os nossos ambientes para o som de forma consciente? Isso seria ótimo. Seria um mundo que soa bonito e aquele em que o entendimento seria a norma. E essa é uma ideia que merece ser espalhada. Muito obrigado. Obrigado. Vamos lá. Só para colocar para vocês, né? Ele coloca, na realidade, um contexto de como falar, né? Se você fala mais devagar, se você, a entonação da sua voz, né? Então, o autor aí do livro, ele acaba dando para a gente algumas sugestões de como falar, né? E de que forma, né, fazer isso. Lembrando para vocês que se o ambiente, né, que é por final ele coloca, né, se o ambiente for grande, for tiver alguma complicação, né, o entendimento também será complicado, né? Então o ruído nesse processo pode lhe prejudicar no entendimento, né, nesse entendimento da outra pessoa, né? Então é bem para desse processo. A gente vai voltar no segundo agora, tá? Aqui, vamos lá, que é a comunicação escrita, né? Então, receptor ausente, duradoura, permitir registro, né? Impossibilidade, feedback imediato, não permite correções, né? Então, a partir do momento que eu imito ou eu falo sobre, eu descrevo, desculpa, sobre o processo escrito, é meio complicado de eu voltar atrás com isso, né? Então, por isso que normalmente é quando eu falo para vocês, né? Façam por escrito que vocês têm que fazer, né? O verbal, ele tem muito problema até de ruído. Vocês acabaram de ver agora até no vídeo, né? Então, tem muito problema de ruído, né? Então, o descritivo, né? Ele não vai ter tanto problema assim, né? Ele não tem nenhum problema de ruído, né? Então, o entendimento é melhor, né? Então, a forma escrita, né, de se passar a informação, ela é bem mais viável. Vamos dar alguns tópicos sobre isso. Vamos lá. Tá. Bora. E a função social é aquilo que eu já falei aqui no comecinho para você, que ela serve para que o homem se comunique com o seu semelhante. E a função simbólica é a forma representativa das palavras que a gente usa para representar a nossa realidade. E entenda que tudo isso aqui não acontece de maneira separada e por isso não é tão fácil assim a gente diferenciar uma coisa da outra. Segundo ponto é que você precisa saber a diferença entre língua, o que é língua e o que é linguagem. A diferença entre as duas é o seguinte: a linguagem é a nossa capacidade de exprimir por meio do sistema de sons vocais denominados língua. Então, ou seja, a linguagem é a faculdade do ser humano de se comunicar através da língua no contexto que ele está inserido. No caso, a língua é justamente o contexto, o patrimônio cultural de grupos coletivos. Por exemplo, no Brasil, nós falamos a língua portuguesa, na Inglaterra, a língua inglesa, e outros países, cada um com a sua língua, que é seu patrimônio cultural. Ou indígena, ele também tem a língua dele, né? A forma como ele se expressa no grupo. O terceiro ponto é que você precisa conhecer as 6 principais funções da linguagem. E eu vou mostrar esse terceiro ponto aqui num outro slide, em detalhes para você.
quarto ponto que você precisa saber diferenciar com bastante clareza é o que é discurso em relação à linguagem e à língua. Então, é assim, o discurso é a língua atualizada num dado momento por um dado indivíduo, quer seja no discurso oral, quer seja no discurso escrito, certo? Então, é uma forma da gente se comunicar com outra pessoa. Discurso é aquilo que a gente fala propriamente dito. 5. Ponto 5, você precisa saber também, para escrever bem, para se comunicar bem, você precisa também conhecer que existem características e diferenças do texto. A característica principal do texto, ele é produto daquela atividade discursiva, que eu falei aqui no quarto ponto. E o texto, ele é uma construção de sentido em que coopera quem enuncia e quem recebe aquela informação, ok? Então, essa é a característica do texto, que é produto da atividade. Ele é fruto da construção de sentido de um texto. E a diferença entre texto é que o texto pode ser verbal e o texto pode ser não verbal. No texto verbal, você vai usar as palavras para representar a realidade das coisas. E já da não verbal, você vai usar as imagens, os símbolos para representar. Sexto ponto é você precisa entender o que é textualidade. E a textualidade, ela é a trama, é o conjunto das características que fazem com que o texto não seja só um texto. Segundo o Val, aqui, numa edição 2000, ele fala que é uma sequência, não é apenas uma sequência de frases a textualidade, ela tem uma trama, né? Ela tem um conjunto de características importantes. E nós vamos falar sobre isso num outro vídeo, ok? Com mais detalhes. E o sétimo ponto é a importância do contexto para que você entenda o texto. Ou seja, muitas pessoas não conseguem fazer uma boa redação, não conseguem um bom texto, porque ela não sabe compreender o contexto. E o contexto, o que ele faz? Ele te ajuda a você ter uma compreensão lógica, né, usando coesão, coerência, cronológica, que é aquela do tempo, e realista de uma mensagem. Então, se você, ao ler o texto, você consegue ver o contexto que aquilo está acontecendo, eu vou explicar melhor aqui no próximo slide, aí você consegue ter uma boa interpretação, tirar suas próprias conclusões e fazer um bom texto a partir disso. E para você entender melhor, às vezes, a sua dificuldade ou a dificuldade de outras pessoas, é importante você saber alguns pontos que nós vamos ver em um outro slide. Neste, nós vamos tratar aqui dos elementos de comunicação e da função da linguagem, tá certo? Então, vamos lá. Primeiro elemento de comunicação é o referente, que se trata do contexto, que é a situação a que a mensagem se refere. E a função aqui do referente é referencial ou denotativa, que ela transmite informações sobre o referente, sobre o contexto. O segundo ponto é o remetente, ou emissor, enunciador, que é quem emite a mensagem. No caso, sou eu que estou emitindo a mensagem para você. A função aqui, ela é emotiva ou expressiva, que enfatiza a linguagem do enunciador, revelando seu mundo interior ou as informações que você recebe. A mensagem é o terceiro elemento de comunicação, que é um conjunto de informações que estão sendo transmitidas. Se você ver nosso exemplo de slide aqui, e qual é a função da mensagem? Ela tem função poética, porque ela enfatiza a mensagem ou o texto por meio de jogos de ideias, de imagens, do som, ritmo, seleção de palavras, slogan de propaganda ou textos literários em geral. O quarto elemento de comunicação é o destinatário, que nesse caso é o receptor e nesse caso é você, que é quem está recebendo essa mensagem. Tem a função conotativa ou apelativa, que é que seduz o destinatário, influenciando o seu comportamento, aumentando o seu conhecimento. Então, o destinatário é o elemento de comunicação e a função é conotativa ou apelativa.
O contato é o canal, por onde a mensagem é transmitida, que pode ser pela TV, pelo rádio, pelo jornal, pela revista e pela internet, como você está vendo esse vídeo aqui, ok? Vários outros meios de canal, de contato existem. Tem a função fática, ou de contato, que enfatiza o canal, né, a fim de iniciar o contato. Não existe como você chegar e receber uma informação se não tiver um meio de transmitir aquela informação. Por último, o sexto elemento de comunicação é o código, que é a combinação de siglas que é utilizados na transmissão de uma mensagem. A função da linguagem aqui é a metalinguística, que faz referência à própria linguagem. O exemplo aí é o dicionário, que trata de explicar a própria língua. Agora você vai entender aqui alguns pontos importantes que pode melhorar a sua comunicação bastante, é você saber o que é a linguística, que vai facilitar aí a sua comunicação escrita ou falada. Bom, e o que é linguística? Linguística é uma ciência que estuda a linguagem humana. O linguista, ele não é normativo. Eu vou explicar já para você alguns pontos dessa ciência. O linguista, ele não prescreve, nem ele normativa. Ele estuda a forma das pessoas se comunicar dentro do contexto. Ele se volta para saber por que a pessoa, como que ela se comunica dentro daquela língua. Se você vai para o interior de algum estado, ou país, ou algum lugar aí, você vai ver que as pessoas se comunicam de maneira diferente, dependendo do contexto social que ela está inserida, o nível de instrução, a cultura em geral, é a forma. E o linguista, ele não mexe em nada disso. Ele apenas estuda esse tipo, a comunicação humana. Primeira coisa, você precisa entender é que você precisa diferenciar o ponto de vista prescritivo do ponto de vista descritivo. E o linguista, ele sabe trabalhar bem essa diferenciação e o estudo dele está voltado para o ponto de vista descritivo e não prescritivo. Por quê? Porque prescrever é recomendar uma norma de comportamento. É um conjunto de regras que você deve seguir, como no caso da gramática. Então, ela é prescritiva, ela tem um conjunto de regras que a gente precisa seguir para escrever bons textos. E no texto prescritivo, vai aparecer expressões e verbos no imperativo. No caso, né, verbo deixai, seja, vá, faça, o prescritivo ele vai dar uma ordem, né? Ou ele vai usar expressões, que é importantíssimo, como assim, ensinava as normas, orientava, aconselhável. Então, o tom do texto prescritivo, mostrar como fazer, dar conselhos, atitudes que as pessoas devem seguir, ok? Já no texto descritivo, ele tem a função, né, de descrever. Descrever é mostrar as características de alguma coisa, né? Relatar ou detalhar um fenômeno, um objeto ou um acontecimento. E o linguista, ele adota o ponto de vista descritivo e a gramática adota o prescritivo. Só que o linguista, ele não é normativo, né? Ele não está lá com a ciência, não está lá para falar assim, olha, isso está certo, isso está errado. Não, ele descreve como as pessoas falam dentro de um contexto social histórico e ele explica por que a pessoa faz daquele jeito. E nós já comentamos aqui, vale a pena reforçar, o que é língua e o que é linguagem. Língua, como nós já falamos, ela é uma herança cultural de uma sociedade, de um grupo social. Ela é uma estrutura que está na base do processo comunicativo. Ela trata da fala de um sistema em que ele está inserido. E a linguagem, ela é uma abstração, é a nossa capacidade de se comunicar, como já expliquei no outro. E tudo isso para quê? Para que você compreenda, a gente pode falar de uma maneira e escrever de outra, dependendo das informações que nós já temos, que a gente vai agrupando. Então, a dificuldade, muitas vezes, que a gente passa na nossa comunicação é porque a gente
não entende o contexto em que a gente está inserido. Você, na hora, compreender isso vai ajudar você na hora de você escrever os seus textos, ok? Último ponto aqui, para que você produza bons textos e faça uma boa leitura, você precisa atentar para esses detalhes, que são 3 fatores, são 3 situações que faz com que você escreva melhor e interprete melhor um texto na hora de fazer uma prova, na hora de fazer uma redação, de você treinar aí a sua redação. Então, vamos lá. A primeira coisa é você identificar os fatores que contribuem no sentido aos textos. Aqui está escrito errado, mas vai ficar assim. Os fatores são o seguinte. Primeiro, no texto, você precisa analisar a situação e a intenção de um texto. Por exemplo, se você chega num lugar, pede informação para uma pessoa, você sabe onde fica a rua tal? Aí a pessoa vira para você e fala, sei, e vira as costas e deixa você falando. O que aconteceu com a sua comunicação aí? Essa pessoa não entendeu a sua intenção. Você não queria saber apenas se ela sabia, você queria que ela te explicasse como você faz para chegar até aquele endereço. Então, é importante, na hora que você está lendo um texto, ou que você vai escrever um texto, que você observe a intenção por trás dele. Por exemplo, no e-mail, qual a intenção? No artigo, no livro, qual a intenção por detrás daquele texto? Por que a pessoa escreveu aquele livro? O que ela quer transmitir? E tem aqui algumas coisas que pode auxiliar você que compreender, que é, por exemplo, o local, o tempo, a data. Essas coisas vão fazer você compreender a intenção daquele texto, ou a situação daquele texto. O segundo ponto, é o contexto situacional no uso de um texto. Quando você lê, por exemplo, a manchete de um jornal, o título de alguma chamada de algum lugar, você já consegue perceber ali a intenção daquele texto. Se você pegar um pedacinho só de uma notícia, você também já vai conseguir entender a intenção do que aquele texto quer falar, qual a situação que ele quer falar. E existe aqui alguns elementos que estabelecem aí uma função comunicativa que facilita a gente entender, que é assim, quais são os papéis das pessoas que estão relacionadas naquele texto, qual o relacionamento entre elas, qual é a posição hierárquica, qual o cenário, a atividade, intenção e a entonação. São pontos importantes na hora que você for ler e produzir um texto. Se você estiver atento em construção do local, do cenário, da atividade ou a intenção, a entonação, vai ficar muito mais fácil de você compreender e produzir um texto. E também, por último, tem os fatores situacionais nos textos, né? Você precisa avaliar e adequar o texto. Não são desses fatores aqui, que ele é adequado. A questão da produção de um texto, que ela tem a função de interagir entre as pessoas. Então, se o seu texto, ou se a sua comunicação for adequada, a outra pessoa vai conseguir te dar uma resposta a respeito daquilo que você está escrevendo de maneira satisfatória. No caso de quem produz texto para o Enem, de quem produz textos para concursos ou outros tipos de texto, é importante você levar em consideração se a outra pessoa vai entender exatamente aquilo que você está passando para ela. E para você conseguir fazer isso, é bom você atentar à situação, aos papéis, à relação, às imagens dos participantes, o tipo de atividade que elas realizam, né, na hora que ela vai falar ou escrever, objetivos e as intenções dos participantes. Esses pontos são os pontos que esses 9 pontos são os pontos que vai ajudar você a ler e a escrever muito melhor o seu texto. Fica ligado. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho. Vamos lá. Só para colocar para vocês, né, que esse foi o segundo, né, que é a comunicação descritiva, né, como, na realidade, devemos nos comunicar, né, de uma forma mais simples possível, né, e coerente. Né? Esse é um contexto básico da comunicação descritiva. A gente vai para a terceira agora. Deixa eu só fechar isso.
que é a comunicação por meios eletrônicos e digitais. A internet, e-mail, celular, necessita de infraestrutura. Como assim necessita de infraestrutura? Né? Eu tenho que ter todo um processo para fazer esse tipo de comunicação, tá bom? Vamos lá. Também, dentro desse tipo de comunicação, né, muitas pessoas conhecem como comunicação digital, tá? Vamos lá. Aí começa a detonar tudo, né? Você bem falou, pô, a classe não é muito bem vista, mas a gente está tentando mudar isso, cara. Uma hora vai. Então, acredito muito nisso, até porque a função de agência hoje, eu nem estava preparado para falar nisso, mas eu vi tanta coisa acontecendo que eu saí daqui entusiasmado e foi bom ficar por último. Porque imagina se eu vou num evento, o cara enfia o algodão na cabeça lá na boca do cara, já tira informação, vi que ele é da Escandinávia, que nasceu na Itália, posso te oferecer uma passagem para o meu cliente, levar ele para um óculos 3D, ia ser demais. Então, dá para fazer bastante coisa. Tem a internet nova do Antônio que vai me proibir de enviar spam, então já é uma coisa também que, olha, gostei pra caramba, vou voltar com notícias ótimas. Enfim, já tem muita coisa rolando e uma parte dessa palestra que o Shen apresentou para a gente é o que a gente tenta aplicar em comunicação digital sempre. Muita coisa se mudou e isso também criou uma oportunidade e desafio. Oportunidade também para mim, por exemplo, eu sou formado em publicidade, em marketing, não existe ainda... E agora já melhorou isso um pouco, mas ainda falta muito, uma graduação focada nisso, com tanta coisa acontecendo. As faculdades têm muita dificuldade de formar gente especializada que entende. As agências mesmo estão com profissionais ainda que não entendem o novo modelo de negócio, o novo modelo que as pessoas estão aderindo para se manter informada. E isso trouxe uma oportunidade até para a minha carreira. Então, eu me formei, fui vendo aqui, olha, isso aqui me chama bem a atenção já na época da faculdade e fui desenvolvendo alguns projetos, até que hoje eu ainda continuo trabalhando, ainda não finalizei, mas hoje eu tenho a oportunidade de empreender numa agência e gerar empregos por meio desse trabalho, que é o que eu vou contar um pouquinho com vocês, como é que até isso mesclou um pouco com a minha história. E essa história já de tantas pessoas, mostraram tantos exemplos de pessoas que se deram bem aí com a internet, eu também consegui fazer o meu caminho aí no meio, né? Então, por que a gente está falando de pessoas sempre, e de fato eu vou continuar falando de pessoas, que comunicação também digital, diversas formas que todo mundo falou aqui, é entender efetivamente de pessoas. Né? A gente fica, às vezes, muito discutindo ferramentas, blá, 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 e a gente esquece que, de fato, quem está manipulando e criando são seres humanos. Então, aqui, rapidinho, isso aí já até saiu em outras palestras, mas é um pouco de como a gente consome a informação, né? E de como a gente transmitia conhecimento. Ou seja, a gente tinha, antigamente, aí uma forma de falar do nosso dia a dia cotidiano, a arte rupestre. No ano de 1400 na Europa, veio o impresso e mudou a nossa forma também de comunicar. Telefonia, aí tem o rádio. Então, poxa, as famílias reunidas para escutar um programa e a gente migrou esse hábito para a TV. Só um adendo aqui, hoje é difícil você ver essa cena de uma família reunida na frente de uma TV, de um aparelho. Normalmente, ou a menina está lá no quarto, no celular ou no tablet, o menino no outro canto, cada um pode assistir um programa na hora que quiser. Então, esse hábito de sentar a família reunida em volta de só um aparelho já mudou bastante. Era muito chique, a maioria aqui é muito novo, não vai lembrar, mas foi uma época muito bacana de se andar com pager aqui na cintura. Era ótimo, era bacana. O celular, que na época só funcionava para você fazer ligação. E hoje você faz um monte de coisa e às vezes lembra também que dá para fazer uma ligação, né? Então, de fato, o que a gente vive? A gente está presenciando, nessa época, um crescimento, maior crescimento da capacidade humana de se expressar, né? Ou seja, é uma informação, e já falaram isso, é uma informação rodando o tempo inteiro, né? Você vai consumindo e vai dando informação o tempo inteiro. Tudo transitando de um modo cada vez mais rápido e bastante coisa já em tempo real.
Então, toda essa nossa experiência de produção de informação, ela migrou para a internet. Ou seja, a gente consegue assistir filme, a gente consegue mandar mensagem, a gente consegue ver arte, a gente consegue fazer tudo praticamente pela internet, né? E hoje eu também consigo colocar as minhas informações lá, né? Conversas simples e complexas rolam por meio da internet. E a gente também muda um pouco esse conhecimento, que, como o meu Antônio falou, que antes a gente só tinha o microcomputador na nossa frente, tinha que esperar aquela internet de escada, e às vezes, muitas vezes, algumas pessoas identificam assim. Hoje ela já mudou também de formato, né? Hoje a gente tinha conversas que eram assim, hoje elas acontecem assim. Ou seja, eu estou numa roda de amigos, estou consumindo a informação na minha roda de amigos, mas às vezes eu também estou antenado com o que está acontecendo ali do outro lado. Inclusive eu estava agora ouvindo as palestras e recebi a informação de uma amiga minha que teve filho, assim, agora. Então, poxa, eu estou aqui, mas também já estou recebendo informação. Normalmente demoraria um tempo, eu esperaria para chegar em casa para receber essa informação. Então, tudo acontecendo cada vez de um modo mais rápido. Então, uma das coisas que às vezes a gente se pergunta como profissional é se a gente está vivendo uma evolução ou se a gente está continuamente só atendendo uma necessidade humana. E basicamente o que eu estou falando aqui, dentre outras necessidades, é essa necessidade de expressão a todo momento, né? De colocar a minha opinião. Porque existe aí, na gente, uma necessidade contínua de falar de quem a gente é, ou seja, são novas famílias se formando, né? Do que acreditamos, né? Seja religioso, político, enfim, e também de transmitir e compartilhar quais são os nossos objetivos. Cada um aqui hoje veio atrás de conhecimento para atingir o seu objetivo. E cada um tem seu objetivo e às vezes algum ponto para atingir aquele objetivo é muito semelhante. E nesse meio que a gente convive hoje, mais globalizado, a gente consegue transmitir esse conhecimento de forma muito mais rápida. Isso tudo, essa vontade de a gente se expressar, na verdade, e de como a gente faz isso, tem um grande desequilíbrio, né? É o desequilíbrio da gente conseguir, o desejo da gente se expressar e a quantidade de pessoas que tem para nos ouvir. Que a gente não consegue até então, não conseguia até então, só ficar no nosso mundo. A gente teve que recorrer a uma mídia que é global, né? Acessível, geral, de diferentes formatos, extremamente acessível, que vem ficando cada vez mais barata, né? Que é a internet que a gente conhece hoje. E aí eu fico me perguntando, com tanta evolução que está acontecendo, será que no futuro a gente vai conseguir distinguir o que é internet, o que é mídia digital, o que não é mais? Eu acho que, pelo que está mostrando aqui, não. Para a gente vai ser tão natural quanto qualquer outra atividade. Porque ela vai se tornar cada vez mais simples. O Max trouxe exemplos muito simples. Extremamente participativa, porque antes eu tinha que montar um site, era um trabalho danado. Hoje, com o celular eu consigo até já ter um blog. E que todas as revoluções que acontecem, né, elas podem começar desse ambiente, ou seja, eu já não preciso sair juntando os vizinhos e tal. Eu posso começar da internet, tem vários casos. Esses dias eu estava vendo uma reportagem da menina que estava infeliz que tinha um buraco na rua dela. Ela não movimentou ninguém da rua, ela criou um baixo-assinado online e conseguiu fazer com que a subprefeitura arrumasse o buraco lá na rua dela. Então, essa é a revolução, e a gente viu isso acontecendo muito na pré-copa, as pessoas marcando encontro, indo para a rua. Tinha um cartaz, sair do Facebook, vir para a rua, sair da internet, vir para a rua, que a revolução antes tinha esse formato, né? Os punhos para cima cerrados, que formou muita bandeira. E hoje a gente vê ela começando de uma forma até simples. Ou seja, o que eu compartilho e o que eu preciso expor, normalmente ele sai daqui. Ou seja, esse membro do nosso corpo que ajudou na nossa evolução e até da forma como a gente caminha hoje e nós conhecemos como humano, começou com esse membro aqui que é muito importante. E hoje eu consigo expor minha opinião só usando ele. Assim, eu preciso disso para gravar um vídeo, eu preciso disso para publicar na internet.
né? Muita gente até fala assim, poxa, eu não tinha me atentado a isso, assim, até no ambiente de trabalho. Eu vejo mais agora a idade das pessoas pela forma como ela mexe no celular. Se ela tem que pegar e ficar com o dedinho assim, ó, no tablet, ela já é mais velha. Se ela já é mais nova, ela vai com os dedinhos, ó, tic, 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 e já vai digitando. Então, são formas de que a gente vai consumindo e expondo mídia que a gente precisa ficar atento. E isso traz também uma aceitação. Esse logo não está aí por nada. Então, assim, eu quero emitir minha opinião, eu quero ser participativo, eu quero encontrar pessoas que apoiam a minha ideia, e eu quero que isso possa ser aceito, né? E se todos nós aqui podemos participar dessa mídia globalizada, que tem acesso fácil e cada vez vai ficando mais barata, por que eu vou esperar? E esse é um desafio hoje de nós aqui, marqueteiros e publicitários, que a gente fica quebrando a cabeça e correndo atrás de um monte de soluções. Ou seja, a agência, formato de agência que agenciava a mídia só, ela está acabando. Hoje a gente precisa pensar em diferentes frentes. Porque o consumidor não quer mais ficar na frente da TV só esperando ali aquele comercial, nem fica mais. E com essa mídia, com as pessoas participando, a gente tem uma certa dificuldade hoje de entender quem é consumidor e de quem é mídia. Vira e mexe você vê pessoas aí ganhando fama da noite para o dia, porque fizeram coisas acontecer na internet, se expuseram na internet e ganharam audiência. E essa mídia, e no fundo, essa é uma das causas que as pessoas vêm tendo cada vez mais baixa receptividade a tudo que é a propaganda, as pessoas não querem ver. Porque hoje elas fazem parte de uma comunidade altamente criativa, participativa, porque eu posso produzir meu conteúdo, e acabam sendo formadores de opinião. Então você vê, da noite para o dia, pessoas formando canais. Hoje já tem pessoas que têm canais dentro de diversos lugares da internet, que tem muito mais audiência que muito programa de TV. E como é que a gente consegue atingir quem está assistindo ali, né? Esse é um dos desafios. Aqui estão alguns exemplos. Esse garoto fez o Bode Gaiato, para quem não conhece, aí é uma página super famosa. Tem também esse perfil que está tendo papel muito fundamental durante as eleições, que é o da Dilma. E também tem um grupo de amigos que trabalham aí com esse perfil, falando de coisas cotidianas, mas que trazem humor, né, que trazem uma identificação, e são canais com alta audiência, né? E tem causas também, por exemplo, esse garoto que nasceu precisando aí, de um tratamento, e a família recorreu a esse meio, a internet, para poder gerar conhecimento, e tomou um volume tão grande, que agora ele vai comemorar o aniversário dele procurando donativos no Expo Barra Funda, lá em São Paulo. E o que nós, profissionais, né, a gente tem feito, que a gente se equivoca, que traz esse conflito? Porque quando eu fui trabalhando com comunicação digital, eu falei, puxa, vai ser muito legal, que blá, 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 blá. Agora, trabalhando do outro lado, é um conflito de convencer, né? Até ainda não preciso, poxa, não é tô lá só para vender, ela tem um papel também de vender, mas muita coisa a gente não precisa ir direto ao ponto. A gente vem buscando só o controle. Boa parte do nosso tempo, a gente discute busca de controle. Então eu passo a maior parte do meu tempo gastando, né, falando, olha, quantas pessoas a gente conseguiu, quantas pessoas a gente impactou, e a gente se esquece que no fundo tem aí uma coisa da natureza humana, que as pessoas gostam de ouvir boas histórias, elas gostam de contar boas histórias, elas gostam de apoiar boas histórias. E isso pouco se discute, isso pouco é falado. Então, o que a gente precisa entender, o desafio que tem no nosso dia a dia, o que a gente procura transmitir, né, dentro e fora da empresa, é que todo mundo aqui procura um lugar melhor para viver e escrever o teu papel na história. E cabe a gente, como profissional e como empresa, mostrar como a gente pode ajudar nisso. Certo? Obrigado a todos. Vamos lá. Primeiramente, né, dentro dos três, né, a gente viu um pouquinho de cada um, dos vídeos de cada um, né, falando especificamente sobre essa parte de comunicação, né, cada um do seu padrão e do seu modo, né, desde a escrita, né, a verbal e a de mídia, né, ou a tecnológica. Então, cada um falou um pouquinho no seu padrão, né? Enquanto a gente fala
de comunicação, né? Comunicação muito importante, ela tem que ser bem elaborada, os 3 mostram isso, tá? E elas têm que ser bem pensadas, né? Não adianta eu fazer de qualquer jeito, fazer de uma forma onde esse processo de comunicação ou a comunicação seja rápida, né? Ela tem que ser bem elaborada. Esse é o principal contexto, né? E o emissor, ele tem que pensar muito bem no que ele vai comunicar, tá? E de que forma ele vai passar isso. Isso é muito importante, né? Às vezes a gente acaba passando de qualquer jeito, acaba passando de qualquer forma, mas não é assim que funciona, tá? Então a gente tem o emissor, primeiramente, né? Ele tem que pensar o que ele vai fazer, né? E de que forma ele vai fazer esse tipo de comunicação, né? E é óbvio que o ambiente também conta muito, tá bom? Perguntas, meninas? Algumas? Nenhuma, Não, professor. nenhuma. Deu para esclarecer nos vídeos, professor. Legal. Gente, 10h30 já vai dar. Fiquem com Deus. Semana que vem a gente volta, tá? Deixa eu lembrar vocês também do seguinte, está chegando aí a integrada de vocês. Eu fiz umas questãozinhas para vocês darem. P2. Oi? E a P2 também. A P2 também, mas é que vem em primeira integrada. Eu fiz A integrada vem primeiro. Oi? Desculpa. A integrada vem primeiro que a P2, professor. Como assim? Se eu não me engano, pelo que eu entendi, a integrada é dia 2. E a P2 de vocês é lá pro dia... Oxente. Nossa, eu não estava sabendo, não. Acho Se eu que não me ninguém engano. estava sabendo. A outra turma me falou que era na semana do dia 2. Não sei se é a semana que vem a próxima. Se eu não me engano. A outra turma falou. O que acontece para vocês? Eu vou passar umas questões para vocês estudarem, tá? Para dar uma ajuda para vocês. Ô, professor, Na sabe dizer próxima quando é aula? que volta? Tem previsão de quando vai voltar as aulas presenciais? Eu acho que semestre que vem já volta. Eu acho que semestre que vem já deve voltar. Com a vacina, né? Eu acho que semestre que vem já volta. Mas é porque, Tá certo. assim, a última reunião que a gente teve, eles falaram que a maioria concordou em não voltar antes de todo mundo tomar vacina. Então, até todo mundo tomar vai demorar um pouco mais de tempo, eu Verdade. acho, hein? Verdade. Tá, gente? Acho que a gente vai se formar EAD mesmo. Eu acho que não. Eu acho que Ainda não. tem o ano que vem. Talvez ano que vem já dê, né? Eu também acho. Pra ser presencial. Vamos também acho. ver nessa vez. Deixa eu falar para vocês. Eu montei algumas questões com respostas. Depois eu disponibilizo na próxima aula para vocês, tá? Tá bom, professor. Beleza. Tá bom, professor. Abraço. Tchau, tchau, gente. Bom descanso. Obrigada. Bom descanso. Deus abençoe. Valeu.